Olá, seja muito bem-vindo ao curso Firmando Raízes Cristãs. E hoje nós vamos estudar uma doutrina muito importante da Igreja Adventista da Promessa, do povo promessista: abstinência e temperança. Você que já está acompanhando essa sequência de estudos que estamos fazendo, nós estamos na aula 14 e vamos dar prosseguimento e vamos continuar estudando esta mensagem, esta palavra viva e eficaz que transforma as nossas vidas e que nos ajuda a andar perante a presença do Senhor, junto com o Senhor. A reflexão, o versículo reflexivo que nós temos aqui, está em 1 Coríntios 10:31. E você pode ler comigo: seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre esse assunto extremamente importante que a Igreja Adventista da Promessa trabalha como uma doutrina, não só a abstinência, mas também a temperança. E aqui vamos entender como a nossa alimentação ela pode influenciar sobre o nosso relacionamento, influenciar o nosso relacionamento com Deus. Você quer entender como isso funciona? Entender o objetivo dessa aula aqui é compreender, entender os princípios bíblicos sobre o que comer, que é a abstinência, e o quanto comer, que é a temperança. Mas a temperança vai muito além da quantidade do que se come pouco, se come muito. A temperança vai falar também dos nossos comportamentos, de como nós agimos em determinadas circunstâncias da vida. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Fique atento, abra sua Bíblia, se for no seu celular, se for a sua Bíblia física, vamos acompanhar esse estudo que certamente pode trazer muitos benefícios para a sua vida espiritual e pessoal também, e em todas as áreas, ok? Vamos analisar inicialmente que a dieta bíblica, a dieta original que Deus preparou para os seres humanos e para todos os outros seres criados, não foi a alimentação à base de carne, tá bom? É bom saber disso aqui. Não, como assim, né? Você ainda não tinha visto isso na Bíblia? Então, olha só, se você for conferir em Gênesis capítulo 1, versículo 29, tá bom? Lá a dieta vegetariana foi instituída por Deus. Essa foi a primeira dieta. E olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face da terra, a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Entende aqui? Tudo que for erva verde, tá bom? Tudo que for plantas, frutas, tá? Tudo isso será de alimento. Aí você vê, mas será que os animais carnívoros também comiam assim? Depreende-se dessa afirmativa bíblica que os animais todos, eles se alimentavam assim como Adão, assim como Eva, somente de frutas, somente do que havia no jardim disponível para comer. E diz que entendemos também que no novo céu e na nova terra, isso aqui também já é um pensamento profético, que no novo céu e na nova terra, as crianças irão brincar com os leões, irão brincar com as feras. Isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer que vai voltar ao estado original, aonde tanto homens quanto animais irão se alimentar de coisas que o Senhor preparou ali originalmente, inicialmente, para que os seres humanos tivessem acesso a essa alimentação farta e abundante em toda a terra. Certo? Após o dilúvio, houve a inclusão de carnes na alimentação. Veja que do Éden até o dilúvio, houve um período de grande rebeldia do ser humano na terra. Tá? E eu convido você para dar uma lida aqui, olha, em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 9, versículo 3. E vamos ver o que diz aqui? Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como erva verde. Até aqui a ordem era essa. Até aqui, até o dilúvio, a ordem era essa. Mas Deus
pela sua infinita misericórdia e também porque o Senhor Deus, ele não tem parâmetro humano para agir, ele é soberano. E na sua soberania, ele orientou a Noé separar mais animais limpos do que animais impuros para colocar na arca. Se você já ouviu falar sobre abstinência, sobre pessoas que não comem certos tipos de carne, certos tipos de alimento, você sabe que essa pessoa é abstinente e essa abstinência ela tem base bíblica. Se você é um cristão e acredita na Bíblia Sagrada como referência, como ponto principal de fé, ela dá essas referências. E diferente do que as pessoas dizem que essas ordenanças foram cravadas na cruz e outras coisas mais, que não fala nada sobre isso no Novo Testamento, é bom você ficar atento sobre isso, porque essa ordem aqui é direta do próprio Deus, tá bom? Segundo a Bíblia Sagrada. Então aqui, repare que até aquele momento, até o momento do dilúvio, até aquele exato momento ali, a ordem de Deus era que os homens não se alimentassem de carnes, mas sim somente de vegetais, certo? Então essa aqui era a aliança que Deus tinha com o ser humano. Só que depois do dilúvio, de alguma forma, o Senhor Deus vai dar a Gênesis, ao Noé uma outra ordenança. E aí, como eu já disse, foram separados animais limpos, mais animais limpos, 7. E vamos ver o texto bíblico, precisamos acompanhar o texto bíblico, a gente não pode perder essa linha e esse raciocínio. Veja lá, Gênesis capítulo 7, versículo 2 e 3, que diz assim: de todo animal limpo, de todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7. Ou seja, 7 casais de animais limpos, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, apenas o macho e a sua fêmea. Um casal somente de animais impuros. Por quê? E também o versículo 3. Também das aves do céu, 7 e 7. Macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Olha só, por que Deus preservaria os animais impuros? Existe uma finalidade para os animais impuros: a limpeza da terra. Para que servem as aves de rapinas, as águias, os urubus e outros animais da terra? Eles servem para realizar a limpeza da terra, para fazer um objetivo específico. Ele tem alguma serventia aqui na natureza que o Deus soberano criou. E não é tudo que foi separado, que está disponível para os filhos de Deus se alimentar. Deus deu uma dieta exclusiva para esse povo. Se o homem, pela sua desobediência, não quis se alimentar somente de vegetais, disse Deus, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dieta específica para essas pessoas. Vocês vão se alimentar disso aqui, Eu tenho uma lista de animais que vocês podem comer. Já que vocês querem comer carne, já que vocês gostam disso e é agradável fazer aquele churrasco, fazer aquele cozido, não é? Aquele frito, não é maravilhoso? É claro que é. É muito apetitoso, é palatável e Deus nos permite nos alimentar de coisas maravilhosas que Ele mesmo criou, certo? Então vamos lá. Vamos à frente, porque nós vamos para a lista de animais limpos e animais não limpos. Vamos direto para esse ponto para você entender aqui, as orientações bíblicas sobre a alimentação. Nós temos aí animais terrestres que são permitidos, que a Bíblia diz que são limpos, casco fendido e que ruminam. Vamos ver, à luz da Bíblia, rapidamente, antes de ir para a própria lista de animais, vamos para Levítico. Levítico capítulo 11. Você já deve ter lido isso aqui, mas talvez ficou com alguma dúvida. Nós vamos tentar mostrar claramente aqui como funciona essa questão da abstinência. E aqui, sempre quando uma pessoa promessista, um adventista, ele tem se deparado com situações em que as pessoas dizem: qual é o seu cardápio? Do que você se alimenta? As pessoas, rapidamente, quem é estudioso da palavra de Deus, olha, se você der uma olhadinha lá em Levítico 11, você vai ver do que nós nos alimentamos. Levítico 11, versículo 3, diz assim: tudo o que tem unhas fendidas
e a fenda das unhas se divide em duas, e remói. Entre os animais aquilo comereis. Ó, quais são as características? Unhas fendidas. E a fenda se divide em dois, tá bom? Diferente de alguns animais que parecem ter dois cascos, mas é diferente. Por exemplo, o porco ele tem unha fendida, mas você vai ver que não são só duas, são quatro. Você vai ver que o cavalo, ele tem o casco dele é inteiriço e ele também não remói. Então, unhas fendidas, unha fendida em dois e remói. Aí você vai ver que tem os carneiros, tem o veado, tem outros animais que estão aqui nessa relação, olha. Tá? O boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, o antílope, a cabra montesa, o bisão, tá bom? E olha, nos não permitidos, o porco, o coelho ele não remói, tá? Ele não tem as unhas fendidas em dois, ele tem uma patinha peculiar a ele. O camelo também é um animal que ele tem as unhas fendidas, mas ele não remói, tá? Ou não é bem uma característica que a Bíblia diz para ser um alimento para o ser humano, o camelo. A lebre, o texugo, o cavalo, o morcego, o rato, nenhum desses está na lista daquilo que se pode comer. E você vai ver que também do rato tem aí os seus familiares, o próprio coelho, a lebre e outros animais que nós conhecemos, por exemplo, aqui na Amazônia, em área de caça, né? Alguns animais que têm essa semelhança aí com o rato, tá bom? Da família dos roedores. É importante lembrar isso aqui, tá bom? Então essa aqui é a lista dos animais, segundo o Levítico. Agora vamos para a lista dos os animais terrestres. Aqui agora os animais aquáticos, tá? Animais aquáticos, e aí você vai ver o que está permitido segundo a Bíblia. Mas vamos à palavra para que a gente possa entender. Olha, animais aquáticos em Levítico 11, capítulo 11, versículo 9 a 12. Vamos lá, vamos acompanhar a leitura para não ficar nenhuma sombra de dúvidas, tá bom? Isso comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem barbatanas e escamas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. O versículo 10 continua, mas tudo que não tem barbatana nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. É muito forte isso aqui, tá? Deus está dizendo exatamente aquilo que pode contaminar, aquilo que Deus disse, olha, não é isso que eu preparei para vocês. E talvez você fica procurando algumas explicações científicas, né? Procurando cientificamente explicar essas questões. Não se explica. A Bíblia, a palavra de Deus, ninguém explica a Deus, a gente obedece a Deus. Você sabe da origem de Deus? Você sabe de onde ele veio? Eu não sei. Por isso, aquilo que ele manda fazer, que é através da sua palavra, a gente tenta obedecer o mais à risca possível. Porque aquilo que Deus fala é para o nosso bem, é para trazer benefício nosso e para adoração ao nome dele. Quando você obedece ao Senhor, você está obedecendo a ele. Então essa lista de alimentos aqui, permitidos por Deus, é permitido por Deus. Não vamos discutir, não vamos elocubrar, buscar explicações outras a não ser a obediência àquilo que o Senhor quer que façamos. Nós temos essa questão, né? Nós temos essa peculiaridade de querer ponderar, questionar Deus. Vamos deixar essas coisas para os ímpios, mas nós cristãos, nós que acreditamos na palavra de Deus como verdade, vamos acompanhar isso aqui, olha, os animais aquáticos permitidos, salmão, tilápia, sardinha, bacalhau, truta, robalo, dourado, atum. Ou seja, são muitos animais. Porém, nós temos aqueles não permitidos. Polvo, lula, camarão, caranguejo, lagosta, enguia, arraia, tubarão, que é sem escamas, tá bom? E esses animais aí não está na lista dos promessistas, do estudioso da palavra de Deus, ok? Agora vamos para
a outra relação aqui, olha, relação das aves. As aves que são permitidas e as aves que não são permitidas. E vamos para Levítico, vamos aproveitar que nós já estamos em Levítico, você está com a sua Bíblia aberta, continue com ela aí em Levítico, no capítulo 11, versículo 13, tá bom? E aí vai ter uma lista bem grande. Veja que a referência é do 13 ao 19. Talvez não precisa nem ler tudo, mas como nós estamos em um estudo, você precisa, acompanhe comigo a leitura. Vamos lá. E das aves, estas abominareis, e não se comerão, serão abominação a águia, e o quebrantoso, e o chofrango, e o milhano, e o abutre, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e o cuco, e o gavião, segundo a sua espécie, o bufo, o corvo marinho e a coruja, a gralha, o cisne e o pelicano, e a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Veja que aqui nós temos aí essa relação baseada nessa leitura aqui, tá bom? Então aqui você vai ver que esses animais, a águia, o corvo, o abutre, o falcão, a coruja, a gaivota, pelicano, o morcego, todos são animais que podem, na verdade, Deus, na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas e no seu grande poder, ele determinou que esses animais não seriam para o alimento, mas sim para outras finalidades na natureza que ele criou. É disso que se trata, tá bom? Então vamos ter isso em mente quando se falar de abstinência. Não vamos ter em conta aquilo que a medicina diz. A medicina tem o seu ponto de vista, mas Deus ele é soberano sobre a ciência, sobre a medicina, sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre tudo. Vamos ter em mente isso, tá bom? Vamos ver aqui também, existem insetos, até insetos. Olha que coisa interessante. Existem insetos que servem para a nossa alimentação. João Batista, quando ele estava aqui e ele teve o seu ministério na terra, a Bíblia fala que ele se alimentava, ele tinha uma alimentação diferenciada. A dieta dele era, ele comia mel silvestre e comia gafanhotos. Essa era a dieta de João Batista. Uma dieta peculiar, não só para esses tempos, mas para aqueles tempos também, tá? Muitas pessoas se admiravam dessa dieta de João Batista. E hoje, nós vimos aqui em Levítico, capítulo 11, versículo 20 a 23, e eu quero que você acompanhe aí também. No versículo 20, diz assim, olha, todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Réptil, nenhum réptil. E aí você vai ver aqui que tem alguns animais listados aqui, mas são poucos que a gente colocou aqui. Mas a lista de animais elas pode ser mais extensa por conta da familiaridade, da linha, tá bom? Dos animais que pode ser relatados, pode ser listados aqui. Então, todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés. Olha só, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. Ok? Então nós temos aí essa listagem aqui, essa listagem nessa tabela, gafanhoto, grilo, locusta, saltão, tá bom? Não permitido, mosca, barata, formiga, abelha, dentre outros que você vai ver por aí. Aqui na região nós temos o que nós chamamos de gongo, outros chamam de gangugi, outros chamam de... Aquilo não é para a alimentação do ser humano, tá bom? Isso é importante nós termos claro, tá bom? O que mais? Algumas observações importantes que nós podemos ter aqui, olha. Restrições adicionais que se encontram em Atos 20 e 29,
e diz, ó, não comer animais sufocados. É outra orientação muito importante e é bom a gente ir lá na referência para a gente não ficar com dúvidas. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 15, versículos 20 a 29, tá bom? Atos, já está aí com a sua Bíblia aberta? Muito bem. Atos capítulo 15, versículo 20, diz o seguinte: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. E o versículo 29 diz o quê? Vamos lá. 20 e o 29. Vamos direto para ele. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Olha só, essas orientações aqui, elas são importantes, porque Deus também não quer que você sinta prazer na morte do animal. Eu acredito que até uma questão, se você fala de amor, eu acredito que se você sacrifica um animal para a sua alimentação, é diferente de você ter prazer em matar animais. Você matar indistintamente, pegar uma arma e matar animais indistintamente, tá bom? Ou jogar veneno para matar animais indistintamente sem que ele esteja causando nenhum mal a você, certo? É importante a gente ter isso aqui em mente. Quando for sacrificar um animal, lembre-se que ele está dando a vida dele para alimentar a sua vida, para alimentar você, a sua família. Sentir prazer na morte do animal não é interessante. Mas aqui, além dessas questões morais, talvez é importante a gente ter claro que Deus não quer, e isso aqui o texto está dizendo aqui, revelado aqui em Atos dos Apóstolos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos e do sangue. Quando for sacrificar um animal, não sufocar o animal, fazer um serviço, tá? Limpo no sentido de sacrificar do jeito certo e tirar todo o sangue deste animal. Aquilo ali é quase uma cerimônia, porque aquele animal está dando a vida para alimentar a sua vida, repito. Então, vamos ter cuidado quanto a isso. Outra questão é, o que você está se alimentando foi oferecido a ídolos? É importante ter claro isso aqui. Você já foi em um evento onde disseram assim, olha, tem aqui uma oferenda. Essa galinha assada, esse pato assado, essa comida, esse arroz, esse feijão, esse bolo, ou qualquer outra coisa, está ali sacrificada a ídolos, ok? Talvez você já ouviu falar nisso aí. E talvez você já foi em algum evento de alguma denominação que tem lá essas oferendas. E aí, a título de diversão, você chega ali com as pessoas e diz, não tem nada a ver. Bom, aqui está dizendo que nós devemos nos abster das coisas que foram sacrificadas a ídolo. Ora, aquilo que a gente oferece para Deus não é uma oferenda a Deus? Aquilo não é sagrado, não é santificado a Deus? Pois é. As coisas que são consagradas a ídolos, a pessoas ditas santos ou a qualquer outro título, você deve evitar. Isso também é um conselho importante que nós, como promessistas, nós seguimos isso e orientamos que as pessoas sigam. O estudioso da palavra de Deus, ele vai seguir esses preceitos aí, essas orientações. Não comer o sangue, não matar o animal sufocado, não comer carnes oferecidas a ídolos, não somente carne ou qualquer outro alimento que tenha sido oferecido a ídolo. Entendido até aqui? Muito bem. Outras observações importantes. O sangue deve ser completamente removido. O animal deve ser adequadamente abatido, tá bom? Adequadamente abatido, como eu já disse antes. Deve-se evitar misturas proibidas. Misturas proibidas pode ser qualquer outra coisa que possa trazer problema para a sua saúde, inclusive. Já passamos até por uma questão de temperança até, tá bom? Que você, de repente, vai preparar um alimento e você coloca pimenta do reino demais, coloca alguma coisa que você sabe que vai fazer mal para o seu organismo e aí você
pode evitar isso. Coloca aquilo que o seu organismo ele aceita bem, ok? Vamos então para a última parte aqui, ainda com algumas observações, buscar alimentos que promovam a sua saúde, preparar os alimentos de forma adequada, não comer carne crua, né? Isso aqui pode trazer problema para o seu organismo, manter a moderação no consumo, glorificar a Deus através das escolhas alimentares. Esse aqui é uma busca constante que nós precisamos ter claro. E agora a temperança, para complementar aqui, para completar esse estudo. O que é temperança? Você já parou para pensar o que é ser temperante? Vamos colocar aqui o seguinte, definição: virtude de ser sóbrio e moderado. Vamos utilizar também a palavra equilíbrio. É a pessoa que é equilibrada. Nem o excesso e nem de menos. É aquela pessoa que entende o equilíbrio em tudo que ele faz. A pessoa precisa lembrar disso. O fruto do Espírito, nós vamos procurar lá em Gálatas. Na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5. No capítulo 5, você está com a Bíblia aberta aí, abra lá na carta aos Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz o quê? Vamos ler aqui, vamos acompanhar. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso aqui é algo extremamente importante nós refletirmos. E quem está em Cristo, nova criatura é. Se você é estudioso da palavra de Deus, se você já é conhecedor das demais doutrinas, essa aqui é uma doutrina importante. Você já é nova criatura. E precisa lembrar que os velhos costumes, eles precisam ser deixados. E isso inclui comer em excesso, comer de menos, ser uma pessoa exagerada em tudo, é uma pessoa que não tem limites claros na sua vida. É importante nós lembrarmos disso e procurar o autocontrole como característica cristã. O fruto do Espírito, aquilo que vai nos trazer sobriedade, é domínio próprio, é amor, é santificação. Tudo isso com um objetivo claro: adorar a Deus. Nos separar das coisas que Deus, Ele diz na sua palavra: olha, não faça esse tipo de coisa, não se alimente de tal coisa, se alimente disso. Isso me agrada. Isso é o Deus soberano falando. E aí, cabe você entender. Você vai discutir com o Deus Criador ou você vai procurar obedecer à voz do Deus Criador? Isso é muito importante nós termos claro. E vamos aqui, olha, os princípios bíblicos sobre a quantidade. Come apenas o que te basta, em Provérbios 25:16. Se você está com a sua Bíblia aberta e quer conferir, come apenas o que te basta. Isso aqui é muito importante para o ser humano ter esse autocontrole. Tem pessoas que comem demais, é o glutão, mas tem a pessoa que come de menos. É a pessoa que não supre as suas necessidades por alguma razão e deixa o seu corpo fraco, ou a pessoa que se alimenta demais e exagera, e isso também não faz bem ao seu corpo, à sua mente, à sua vida em geral. Evitar a glutonaria. Põe uma faca à tua garganta se és homem glutão. Aqui está falando sobre educação. Educação quando você for sentar à mesa com pessoas importantes e mesmo na sua própria casa. Mas principalmente quando você estiver perante pessoas. É uma questão de sabedoria, educação, etiqueta. E também, aqui o sábio, ele vai colocar uma questão também de inteligência, de prudência. Quando alguém te chama para se alimentar na casa dele, é uma pessoa bem-sucedida, ou é um político, ou alguma coisa, que você percebe que a pessoa ela quer dizer assim, olha, você comeu tão pouco, come mais. Aquela pessoa, talvez ela queira criar uma armadilha para você. Talvez no final da alimentação ela queira te fazer uma proposta que não vai ser tão interessante. Isso é a palavra que está dizendo. Isso aqui é Provérbios, que está trazendo aí uma palavra de sabedoria para sermos temperantes.
Saber que quando você vai à casa de alguém, você precisa ir de uma forma comedida. A minha mãe, ela tem um conselho muito importante que eu tenho repassado aos meus filhos. É o seguinte, quando for para um aniversário, quando você for sair para um aniversário, faz o seguinte, come em casa. Come, janta ou almoça, come alguma coisa em casa. E vá satisfeito para o evento. Não vá com fome. Não vá com fome. Vá satisfeito. Para que chegando lá você não queira passar dos limites. E vencer aí essa questão do excesso, não é? É importante nós termos aí claro que todo excesso pode trazer prejuízo para a sua vida. Todo excesso na alimentação e a temperança é uma doutrina, é uma disciplina e também uma questão social de convívio entre as pessoas. Até quando tem algum evento, né, social na igreja ou fora da igreja, tenta evitar ser aquela pessoa que o que mais come. Tenta ser aquela pessoa comedida, tá bom? Lembrando que em casa, sim, você pode se alimentar mais à vontade, não em excesso, mas se alimentar mais à vontade do que você faria num lugar público, certo? Muito bem. Cuidado com o corpo como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala? Vamos lá para 1 Coríntios, já concluindo o nosso estudo aqui, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 6, no capítulo 6, no versículo 19 e 20, diz assim, olha, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui a palavra ela é muito clara, não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, precisa ter os cuidados necessários e a temperança, essas leis aqui, essa doutrina da temperança, a doutrina da abstinência, elas são juntas, elas são ministradas juntas, porque de fato elas fazem sentido uma com a outra. Que o Senhor Deus possa falar mais alto no seu coração, trazer orientações ainda mais claras, mas ainda temos alguma aplicação prática aqui, olha. Evitar excessos. Sempre evitar excessos, não comer nem muito nem pouco. Manter o equilíbrio e moderação. Glorificar a Deus através das escolhas alimentares, ok? Esse aqui, ainda tem mais um versículo para concluir aqui. Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É o versículo inicial e é o versículo final também. Então, aqui nós temos os principais aprendizados que nós tivemos nesse estudo aqui, que é a abstinência. Deus estabeleceu diretrizes claras sobre o que comer, seguir essas orientações demonstra nossa obediência e cuidado com o corpo. Olha lá, sobre a temperança, quantidade adequada, praticar o autocontrole em nossas refeições. Come apenas o que te basta, nem mais, nem menos. Aquilo que te basta. Aplicação, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos honrar a Deus através das nossas escolhas alimentares, ok? Esse foi o nosso estudo de hoje. Você estudou hoje conosco a abstinência e temperança. O próximo estudo, você vai aprender mais da palavra de Deus. Então fique atento. Se você gostou desse conteúdo, você pode clicar abaixo, também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Não perca a oportunidade de compartilhar esse estudo com outra pessoa, se fez sentido para você. Tá bom? Faça os seus comentários abaixo. Se tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários aí na descrição. Faça os seus comentários, compartilhe com alguém e se inscreva no canal, tá bom? Você, estudioso da Palavra de Deus, continue conosco nesse curso doutrinário Firmando Raízes Cristãs. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo estudo. E pronto. Amém?